Fala, povo de Deus! Está começando mais um Centralcast e hoje é um dia muito especial. Temos um conteúdo maravilhoso para compartilhar com você, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu já quero pedir para você, o mesmo pedido de sempre, né? É repetitivo, mas é necessário, a gente precisa da sua ajuda. Aquela curtida, aquele joinha para cima aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, você tem que clicar lá para inscrever. Tem um sininho na lateral assim, você pega e clica naquele sininho também, porque aquele sininho, todas as vezes que nós gravarmos um podcast ou as transmissões da igreja, vai chegar uma notificação para você e você vai poder acompanhar em tempo real. E não pode esquecer de compartilhar, porque, como você já sabe, cada gravação, cada podcast é uma mensagem de fé, é uma história, e pessoas ao seu redor podem precisar dessa história de hoje para ser um canal de bênçãos na vida dela. E nosso convidado especial, Pastor Alexandre. Amém. Agradeço o convite, estou muito feliz e que Deus possa, abençoar a vida de pessoas através da minha história. É isso aí, Pastor Alexandre. Pastor Alexandre tem recente, na nossa igreja, né, pastor? Mas muitas histórias para contar. E eu queria que você se apresentasse, né? Quem é o Pastor Alexandre? Então, Pastor Alexandre é um homem muito simples. Eu estou aqui aproximadamente, acho que 5 meses aproximadamente, que eu estou aqui na igreja. Vim de uma outra igreja. E fui alcançado, pelos meus pais, através da oração deles. E sou um pai de família, tenho 4 filhos e tenho uma esposa maravilhosa e tenho, pela infinita misericórdia de Deus, feito a obra de Deus com vínculo, com amor, com zelo. É o que eu faço com o maior prazer e amo muito servir a Deus. Pastor Alexandre, você é campista? Sou campista, sou de Campos, sou natural de Campos. Não lembro agora, eu acho que eu nasci, foi na Beneficência Portuguesa. Mas sempre viveu em Campos? Ou... Não. Meu pai ele era empreiteiro de obra, então eu saí muito cedo. Na realidade, meus pais já moravam no Rio de Janeiro, quando eu estava minha mãe gestante de mim. E aí eles voltaram a Campos para minha mãe me ter e retornaram para o Rio de Janeiro, lá em Botafogo. Meu pai trabalhava numa construtora chamada Conscan, na época. Veio para manter as raízes campistas. Veio, gerou aqui, vamos embora falar de novo. Isso. Aí depois, meu pai foi designado para Vitória. Nós ficamos um período em Vitória também, a trabalho. E depois nós fomos para São Paulo. Eu fiquei em São Paulo, acho que até uns 7, 8 anos, 9 anos no máximo. Aí nós retornamos para Campos. Então, mas na sua trajetória até... Não precisa revelar a sua idade, tá? Nada, que isso. Mas o seu período maior de vivência foi qual localização? Foi Campos mesmo? Não, foi Campos mesmo. Campos, Mas muitas experiências fora, né? Muitas. Culturas diferentes. Mas na questão da infância, porque quando eu estava mamãe gestante, aí eu nasci no Rio, aí do Rio nós fomos para Vitória. Eu fiz o jardim de infância em Vitória, que foi lá em Cariacica, que nós morávamos lá. Eu devia ter uns 4 para 5, aí depois de lá nós fomos logo para São Paulo, que eu me lembre, para São Paulo, aí viemos de São Paulo com uns 8, meio, 9 anos, nós voltamos para Campos. Aí eu terminei aqui a 3ª e 4ª série já, que era a antiga 4ª série, hoje é diferente. Hoje é 5º ano. 5º ano, E aí depois eu fui pro liceu, que eu comecei. Aí você concluiu a carreira aqui em Campos, aí ficou por aqui mesmo. Aí depois eu passei um período no Rio de Janeiro, mas aí já foi já jovem que foi aí que foi o início de tudo, foi no Rio de Janeiro. E, pastor Alexandre, a sua origem de fé, você nasceu em um berço cristão? Não. Meus pais eram católicos, e
E aí eu passei... Engraçado que eu na realidade, num período quando eu vim para Campos, eu comecei, quando eu morei ali no Parque Rosário, eu comecei a ir numa igreja, né? Eu jovem, muito novo, né? E essa igreja era evangélica. Eu não me lembro, sinceramente, a denominação, mas eu cheguei a ficar um período lá, tipo alguns meses na igreja. Eles começaram a fazer um trabalho com crianças, né? E eu ia nessa igreja lá. Mas, na realidade, meus pais eram católicos. Mas levavam vocês para a igreja mesmo ou não? Era só de origem mesmo? Era só mais por tradição de família mesmo. E quando que chegou o evangelho na sua vida? Então, o evangelho chegou na minha vida quando eu tinha aproximadamente aí uns 27 anos, que aí os meus pais já estavam já na igreja, né? Meus pais foram da Igreja Maranata, e aí eu tive uma experiência com Deus na beira do Rio Paraíba. Meus pais já estavam orando por mim, e aí eu tive um encontro com Deus no Rio Paraíba, me converti ali, e dali eu fui para a igreja, e aí... Agora eu estou curioso para saber que experiência foi essa no Rio Paraíba. Por incrível que pareça, eu fui tocado por Deus. Deus falou muito ao meu coração, né? Na realidade, todas as vezes que eu passei um período afastado, né? Mas quando eu vim para a presença de Deus, Deus foi como se fosse um chamado mesmo. Deus falou ao meu coração muito forte. E aí, dali, naquele momento, eu decidi caminhar com Jesus, né? Só que, antes disso, né, que a gente vai falar aqui desse momento de drogadição minha, né, foi no Rio de Janeiro, né, que começou. Tá, então, vamos lá, fazer uma trajetória da sua vida. Seus pais se converteram primeiro? Isso. Aí, como de costume, tradição, o pai sempre orando pelo filho. Isso. Você foi alcançado. Isso, através da oração dos meus pais. E teve um encontro com Deus, vamos dizer assim, e começou a sua caminhada cristã. E como é que foi? Aí você, contudo, foi para a igreja, se converteu? Eu sempre fui muito decidido, né, em tudo que eu fiz na minha vida. Sempre fui muito... Comigo ou não é. Né? Então, quando eu vim para a presença de Deus, né, nesses 27 anos que eu tinha retornado do Rio, depois que eu servi aeronáutica, eu me mergulhei de cabeça e logo Deus foi trabalhando na minha vida, fui levantado obreiro, né? Aí participava de ministério de louvor, enfim, eu mergulhei de cabeça mesmo, no evangelho mesmo, com todas as forças, né? Aí, depois disso, que você voltou para o Rio de Janeiro? Não, foi antes. Na realidade, a minha trajetória do Rio é porque meu pai, minha mãe me teve, mas eu voltei para o Rio jovem, com 18 para 19 anos, para servir aeronáutica. Entendi. Que eu fiquei 2 anos no Rio, servindo a aeronáutica. Entendi. Mas então vamos lá, aí você teve esse aprofundamento aí no Evangelho, e quando na sua vida que as coisas começam a mudar o rumo? Então, eu acho mais fácil a gente falar o seguinte, né? Porque o início de tudo foi quando eu estava no Rio, né? Esse período, né, macabro da minha vida, né, vamos dizer, né, um período de trevas na minha vida. Eu fui para o Rio para servir aeronáutica, eu conheci a droga na aeronáutica, né, com 19 anos. Aí, depois que eu voltei do Rio, aí eu passei um período aqui em Campos, que eu voltei do Rio com uns 23 anos, por aí, 23. Aí eu fiquei uns 4 anos aqui em Campos, né, curtindo, né, a vida de jovem, já, né, infiltrado na drogadição. E aí, depois desse período, que eu tive a experiência com Deus e fui para a igreja. Aí fui liberto. Nessa experiência você neutralizou? Fiquei aproximadamente uns 6 a 7 anos na igreja.
Firme. Firme. Por causa de um relacionamento, né, que aí houve a minha queda. Eu caí em pecado, né, num relacionamento que eu tive, e aí veio aí a minha vida, aí eu fui para o fundo do poço mesmo. Né? Então, aí eu me afastei. Para a gente poder entender essa queda aí, porque esse é um assunto muito interessante, né? Claro. Eu acredito que muitas pessoas que vão assistir pode ter algum filho, algum parente, claro. Né? Infelizmente, as drogas fazem parte de muitas famílias hoje, né? Até pelo incentivo, né? A própria mídia, a televisão, hoje a política, né? Tem partidos aí que influenciam pela legalização das drogas. Você estava bem na presença de Deus, tudo bem, tá. Você conheceu lá atrás, Deus trabalhou na sua vida, tirou isso da sua vida, e você começa uma nova caminhada. 7 anos não é 7 dias, né? É verdade. Então, você teve experiências, teve ali um relacionamento com Deus. E, assim, para a gente que está na igreja, está firme na fé, quais cuidados nós devemos ter para não chegar numa situação como essa e haver o declínio, né? Vinícius, na realidade, a gente sabe que o diabo, né, como diz João 10, ele veio para matar, roubar e destruir. Né? Então, é muito diferente, né, do mal com o bem, né, de Jesus para o mal, que é Satanás. Porque Jesus, lá em Apocalipse 3:20, ele diz o que? Eis que estou à porta e bato. Já o mal é diferente, né? O mal, ele não pede para entrar, né? Ele, se você der a brecha... É sem educação. É sem educação. E houve a brecha na minha vida. E isso que é muito importante ressaltar, né, na vida dos jovens, dos cristãos, né, que existe nas nossas vidas brechas, que muitas vezes a gente não vigia, né, e aí essa brecha, o mal entra, e aí faz morada, e aí fica difícil. Né, aí você disse que foi por um relacionamento. Você era jovem, solteiro? Isso, era jovem, solteiro, conheci uma menina que eu fui o primeiro namorado dela, né? E aí a gente caiu no pecado, né? Caímos no pecado, eu também jovem, e aí, depois disso aí, eu não soube conduzir o namoro cristão, né? Na realidade, apesar de ela não ter nunca namorado, mas eu já... Ela também era da igreja? Ela era da igreja, E eu, muito jovem, mas já vinha com a carga do mundo, apesar de estar na igreja. Né? Então, a gente não soube administrar, né, um namoro cristão, que é muito importante. Né? Hoje, o jovem ter muito cuidado com o namoro. Né? Muitas vezes, né, muito contato, né, gera um grande prejuízo na vida do jovem. Né? Então, interessante porque... temos os nossos jovens na igreja, né? Claro. E é um excelente recado, né? Como você disse, né? O diabo, ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma brechinha para ele poder entrar. Então, através de um relacionamento que aparentemente, ou aparentemente não, é uma coisa normal, né? Do jovem. Você já estava o quê? 28 mais 7, 35 anos. Então, mais ou menos essa idade, né? No caso, 27... por aí, no caso que... perdão, 27 quando eu entrei para a igreja. Sim, né, que eu vim. Mas vim. Quando aí você caiu... eu estava já... 30 alguma coisa. Por aí. Então já não era um jovenzinho mais também. Já era um relacionamento é algo normal, até para você conhecer, para você já projetar uma família, né? Um casamento. Mas aí nenhum deslize abre uma brecha e aí o diabo vem... e traz as outras coisas juntas, né? É verdade. Tem um texto que fala que quando a libertação sai um demônio, depois ele volta com mais 7, mais forte do que ele, para poder destruir as nossas vidas, né? É verdade. E então, por um relacionamento, um pecado foi puxando o outro, né? Porque você vai perdendo temor, né? Você vai perdendo temor, né? Começa aquela fase, isso não tem nada a ver, né? E aí o mal, ele vem, como você disse, né? Já vem com uma carga maior, e a tendência era
né? O grande objetivo do mal era me levar de volta para aquele mundo obscuro que eu já tinha vivido, né? Que é no mundo das drogas. Agora vamos lá. Eu quero que você faça uma comparação para a gente poder compreender a densidade da coisa. Certo. Você teve contato com a droga na sua juventude, lá no Rio de Janeiro. Isso. E teve contato com a droga novamente na queda. Quando Isso. você, após ali, o tempo no Isso. Evangelho. Qual que é a diferença que você pode descrever para a gente? Antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Como é que foi o dano causado na sua vida? Ou você não tem diferença? Não tem diferença, tem porque depois que eu conheci a Cristo, na realidade, eu tive assim um prejuízo maior na minha vida espiritual, porque eu já estava como obreiro, né? Eu já tinha vivido, né, grande experiência com Deus, né? Eu perdi a credibilidade da liderança, né? Foi muitas coisas e sofri muito por causa disso, né? Porque muitas vezes a gente tem que entender que as coisas não são premeditadas, né? Às vezes acontece na vida da pessoa e a gente tem que ter muito cuidado hoje, nós, né, como servos de Deus, como liderança, até mesmo hoje eu estou falando já na condição de pastor, né, que nós não podemos desistir das pessoas, né? E meio que aconteceu isso comigo, né? Houve, sim, lógico, acredito eu, que um grande desapontamento, né, da liderança, mas, ao mesmo tempo, né, não era por causa disso que eles teriam que desistir de mim, né? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Que eu acho que eles pensaram assim, agora já era, perdemos ele, né? E quanto tempo foi esse período de queda? Então, eu fui retornar para Jesus com uns 41, 42 anos, né? Que eu fiquei mais ou menos aí. E como foi esse retorno? Então, na realidade, eu já estava... eu comecei, né? O início comecei com maconha, né? Aí depois já fui para cocaína e depois, nessa última fase, né, eu comecei a fumar crack. Eu fiquei bastante tempo fumando crack e isso foi assim devastador na minha vida. Foi algo assim que me destruiu muito, né? Mentalmente, psicologicamente, fisicamente. Depois eu tenho uma foto que, se eu mostrar a vocês não vão acreditar que seria eu aquela pessoa, né? O ponto que eu cheguei, eu fiquei cadavérico, foi assim, extremamente penoso me ver naquela situação. Bem complicado. Perdeu tudo? Perdi tudo, né? Não tinha uma bicicleta para andar, né? E a família, sua família, como é que foi a relação com seus pais? Minha mãe já tinha falecido, né? Quando eu voltei para Jesus. Meu pai estava com Alzheimer. Meu pai, ele teve que ser interditado por um tio meu, porque eu era filho único, meu pai tinha alguns bens, e meu tio chegou num período para mim e falou: olha, sua mãe morreu, seu pai está com Alzheimer, e você é o único filho. Eu disse para o meu tio: eu não tenho condição de cuidar do meu pai. E aí eles interditaram meu pai, foram no cartório, né, e colocaram meu pai numas pousadas clínicas, né, essas casas de assistentes a idosos, né, para ser cuidado, né. E aí eu nessa vida, né, desculpe o termo, a palavra, desgraçado que estava vivendo, né, eu conheci a minha esposa também, né? E quando eu conheci ela, também era dessa vida, né? Ela também sofria já com drogas já há muito tempo, e a gente se conheceu
E aí a gente usava crack junto, nós dois. Então, as nossas brigas eram por causa da droga. E vocês chegaram a morar na rua? Não. Minha esposa, sim. Minha esposa, ela chegou a ser andarilha de rua. Pra você ter ideia, quando eu conheci minha esposa, a mãe dela, quando me conheceu, ficou muito feliz. Mesmo, talvez, eu acho que ela observou e viu que eu era uma pessoa que era envolvido com droga, mas a minha sogra, ela ficou muito feliz porque ela começou a saber que a minha esposa tinha um lugar, né, que poderia encontrar com ela, porque minha esposa, a minha sogra, não sabia onde ela estava, porque ela ficava rodando São Paulo, Rio, Três Rios que ela morou, Vitória, ela ficava andando, né, como andarilha de rua, né, em vários lugares. E vocês casados, já juntos, né? Ficou quanto tempo na rua ainda, juntos? Não, a gente, na realidade, casou só mesmo quando nós voltamos, que no caso eu tive o segundo encontro com Deus. Sim, mas na rua vocês ficaram juntos por um período. Não, ela logo veio morar comigo. Ah, tá. Ela veio morar comigo. Quando a gente se conheceu, uma semana depois, ela entrou na minha casa e já não saiu mais. A gente ficou junto, não saiu mais. E aí agora eu quero que você conte essa experiência, porque acho que é uma das partes mais importantes, né, que é o resgate, né? Claro. Como que foi esse resgate? Teve que passar por clínica ou não? Não, passei antes dessa situação do meu segundo encontro com Deus, eu passei por clínica. Meus pais fizeram de tudo para me tirar da droga. Meus pais lutaram, né? Eu fiquei em Vitória, no Espírito Santo, na oficina de gente. Fiquei aqui em Campos, fiquei aqui no projeto Ágape, que hoje ainda existe, né? Só que hoje é lá no aeroporto, antes era lá em Santa Ana, aqui numa roça de Campos. Fiquei um período bom lá em Vitória, eu fiquei 8 meses na clínica, né? Mas aí tive recaídas, eu não consegui. E isso eu não estava fumando crack ainda, tá? Na época eu passei pela clínica, eu só estava no problema sério com cocaína. Meu Deus. Pra você ter noção. Então, quando eu tive o encontro com Deus realmente, que o Senhor, né, me resgatou, que eu estava afundado no crack. E aí foi nesse dia que eu estava brigado com a minha esposa. As nossas brigas eram por causa da droga, e muitas vezes eu agredia ela, e nessa última vez eu fiz uma agressão a ela, machuquei ela, e ela foi para a casa da mãe dela. E aí eu devia estar mais ou menos uns quase 3 dias virado já, né, usando droga, sozinho em casa. E aí, quando eu acordei, né, desses 2 dias virado, que eu vi o Senhor falando comigo. E aí o Senhor falou comigo, né, numa manhã que eu acordei, e aí o Senhor me perguntou: você já viu a sua vida como está, meu filho? E naquele momento fiquei assustado, quando vi o Senhor falar. Estava são. E o Senhor falou: se você quiser, hoje mesmo eu tiro você dessa vida. E aí o Senhor praticamente, né, me fez um flash, né, me mostrou minha vida, tirou as escamas dos meus olhos para mostrar a vida, né, infeliz que eu estava vivendo. E aí, depois daquele flash ali que Deus falou comigo, Deus me perguntou a minha decisão. Deus me cobrou, tipo assim: olha, eu estou te mostrando a sua situação, estou dizendo para você, se você quiser, eu tiro você dessa vida hoje, agora, mas eu quero saber se você quer ou não. Deus me fez essa pergunta: você quer ou não? E eu disse: eu quero. E aí, com essa experiência, você disse: eu quero, dali em diante acabou? Ou você ainda teve recaída? Não, eu tive umas 2 recaídas, mais coisas, flashes de tipo 2 vezes, mais perto, tipo 1 mês, 2 meses, e aí depois que eu retomei, que aí eu já estava com a minha esposa em casa. E ela? Como foi? Então, nesse dia que Deus falou comigo, né, que Ele falou comigo, eu
tomei banho, né, limpei minha casa e fui na igreja. Assisti um culto na igreja. Chegou a noite, eu fui de novo no culto na igreja. Aí conversei com o pastor lá, falei da minha situação. Falei, pastor, estou precisando de ajuda. O Senhor falou comigo. E aí cheguei lá na igreja. Deus usou um profeta para falar comigo profundamente, até nesse dia. Eu não conhecia o pastor que estava lá e até disse que naquele dia, né, houve uma profecia de promessa de ministério para a minha vida. Né? E aí eu conversei com o pastor no final do culto e o pastor já conhecia minha esposa, porque minha esposa já tinha ido na igreja algumas vezes, mas não conseguia se firmar. Né? E aí ele perguntou, eu falei, olha, a gente está separado, e eu quero Deus. Aí ele falou, olha, você fica com a gente aqui. Aí eu falei com ele, pastor, o problema é o seguinte, é que eu uso droga todos os dias, né? E aqui é só terça, quinta e domingo o culto. E segunda, quarta, sexta e sábado, né? Eu preciso estar em uma outra igreja. Ele falou, não tem problema, você pode ir aonde você quiser, eu vou pagar um preço pela sua vida, vou te ajudar, mas eu quero você nos dias do culto. E eu fiquei firmado. Aí, passou dessa conversa com o pastor, passou uns 3 dias. A minha esposa foi em casa. Ela foi em casa pegar umas roupas e chegou em casa, ela viu eu em casa, sozinho, né? Limpo, sóbrio, casa limpa, eu sozinho em casa, porque eu, na realidade, quando eu estava na drogadição, no final, no fundo do poço, no crack, eu já fazia pequenos furtos para sustentar o vício. Né? E eu estava sozinho dentro de casa e ela chegou, achou muito estranho, né? Porque me viu a casa limpa, achou até que eu estava com uma mulher, alguma coisa, dentro de casa, porque ela achou muito estranho. Porque, né, chegou em casa, encontrou a casa cheirosa, não tinha cheiro de droga nenhum, de nada, e ela, né, falou, vim pegar umas roupas, aí ficou rodando a casa, e aí ela falou, eu vou embora. Aí quando ela foi indo embora, ela falou, você está diferente. Aí eu fui e falei para ela, falei assim, olha, eu voltei para a presença do Senhor, e eu não quero mais isso para a minha vida. E aí ela falou, vamos ver até quando vai isso. Bateu o portão e foi embora. 4 dias depois, ela retornou. Aí, quando ela retornou, eu já estava uma semana, eu e Deus, dentro daquela casa. Eu sem droga? Sem droga, sem nada. Eu e o Senhor dentro daquela casa, sem roubar, sem nada. E eu larguei tudo, Vinícius. Eu larguei o cigarro que eu fumava, larguei a maconha que eu usava para almoçar, para dormir, né? E larguei a cocaína e larguei o crack. Eu larguei tudo. Naquele momento eu estava... E aí minha esposa, quando ela voltou, que eu estava uma semana limpo, aquilo impactou ela profundamente, né? E ela voltou e eu senti, quando eu abria o portão, que ela ficou impactada com aquilo, né? Porque eu estava já cheio de Deus, né? Naquele momento. E aí ela ficou rodando a casa e o Senhor falou para mim, não fala nada para ela ficar, não, deixa ela à vontade. E ela ficou fazendo hora, não querendo ir embora. E aí, quando ela falou, vou embora. Aí eu falei, vai com Deus, Deus abençoe, dá um beijo no meu filho. Estava com muita saudade do meu filho. Mas já tinha um filho nessa época? Já tinha o João Gabriel, meu filho, muito apegado a mim, estava com muita febre, né, emocional, né, naquele momento. E aí ela foi andando para o portão. Quando eu abri o portão, que ela foi embora, ela pisou lá fora, voltou, me abraçou e falou, é isso que eu quero para a minha vida também. Aí, naquele momento, eu ganhei minha esposa com uma semana, né? Então, aí não vou fazer o merchandise aqui, aproveitar aqui, porque é os homens de honra, né? É o poder da vida, da decisão de um homem, que impacta na vida, na família, né? É verdade. Quando o homem se posiciona verdadeiramente... tem não só testemunhos, mas tem estatísticas que comprovam isso, né? Quando o homem vai para a presença de Deus, a família geralmente em poucos dias já está junto, né? E não é uma família comum, né? Era 2 usuários de droga, então assim é
é um testemunho muito impactante, né? É verdade. Então, aí a partir dali vocês começaram a caminhar junto, ela foi para a igreja também? Foi para a igreja também. Ela ficou, depois desse dia, ela ficou no máximo uma semana fumando cigarro, né? Mas aí ela começou a ficar preocupada, porque ela pensou assim, poxa, eu chego perto dele, né, com o cheiro do cigarro. Ela começou ficando preocupada comigo. De você recair. De eu recair, né? E aí ela foi e parou. Com uma semana ela parou. E, para você ter ideia, minha esposa, ela nunca teve recaída. Eu tive 2, ela nunca teve. Ela, depois daquele dia, ela nunca mais ela usou droga nenhuma. E, pastor Alexandre, já são quantos anos? Olha, vai fazer agora, né, depois... É por isso que eu fiquei meio confuso nessa contagem aí, mas quando eu voltei para Jesus, eu voltei em junho de 2012. Junho de 2012. Essa contagem aí ficou meia confusa, né? Sim. Porque eu acho que nesse período eu tive algumas recaídas antes da minha segunda volta para Jesus, mas eu estou limpo, né, aproximadamente uns 12 anos já. Que eu nunca mais usei droga, né? Assim, é uma história de muita motivação, né? Há esperança. Com certeza. Com certeza. E se alguém que está assistindo aqui, de repente, né, tem uma situação dessa na família, eu já passei, não da parte da minha família, mas da família da minha esposa, né? Meu cunhado foi usuário de droga. E cresceu num lar cristão. Isso é muito comum, né, Vinícius? Hoje, né? Qual é a família que não tem um usuário de droga? Qual é a família que não tem um dependente, que seja um parente que não seja tão próximo, mas um primo longe, né? Sim. Um vizinho. Tio. Porque nós, por exemplo, né? Se eu te perguntar aqui agora, você tem um amigo, né, que de repente brincou com você na infância e tomou caminhos diferentes. Eles estão vivos ainda, né? Os que estão vivos, Mas assim, o que mais... A mensagem, né? A mensagem por detrás de tudo isso é o poder do Evangelho. Com certeza. É o poder da palavra de Deus, porque ela liberta verdadeiramente, né? Com certeza. Você passou por casas de recuperações em vários momentos, mas você não conseguiu se libertar. Não estou anulando a casa de recuperação. Não, de jeito nenhum. Importante. Porque tem gente que se recuperou em casa de recuperação. Mas com certeza. É uma decisão verdadeira, uma entrega verdadeira na presença do Senhor, ela muda a história, né, pastor? Com certeza. Eu estou muito feliz de poder estar contando meu testemunho aqui por causa disso, para que vocês que estão nos assistindo creiam tão somente no poder de Deus, porque realmente, né, o versículo João 8,32 age na vida de uma pessoa. Quando a pessoa realmente conhece a verdade, ela realmente é liberta. E a Bíblia diz, né? Quando o Filho libertar, verdadeiramente serei livre. Então, realmente, a pessoa, ela sai dessa vida. Eu hoje sou uma pessoa totalmente liberta. Eu não penso em droga. Eu vou dizer que, de vez em quando, né, a gente tem aquelas visitas, né, no subconsciente, né? Às vezes sonha, sabe? Mas não tem vontade nenhuma. Mas, de vez em quando, a gente tem que repreender, porque o mal ele é astuto. Ele não brinca, né? Ele é astuto. Né? Mas, voltando a falar sobre isso, né, eu quero ressaltar, né, para você que é pai, para você que é mãe, ou que é irmão, ou que é esposa, né, de alguém que tem problema com droga e que você serve a Deus, possa tão somente acreditar que no tempo de Deus ele vai agir na vida dessa pessoa. Mas seus pais não desistiram de você. Não desistiram. Então você também não deve desistir. A minha mãe não viu a promessa ser cumprida, mas o meu pai ainda viu. Eu pude honrar o meu pai, né, liberto já, para a glória de Deus. Amém. É isso aí. Poderia falar muito mais. Não, né? Essa conversa aqui pode ter até outra, porque tem muita história, né? Muita história. Mas eu acho que o objetivo, né, dessa primeira conversa hoje é levar essa mensagem para as pessoas, né? Mensagem de fé, de esperança e crer no poder do Evangelho.
Pastor Alexandre, eu te agradeço por esse Nada. momento aqui que você separou para a gente, né? Compartilhar a sua Nada, história. eu que agradeço a vocês aí. E para terminar aqui, dizer que o meu empenho, né, foi assim, eu me esforcei muito, porque eu precisei, né, no início, de estar na presença de Deus todos os dias. E às vezes as pessoas elas relaxam com isso. Né? E isso que é importante ressaltar aqui. Quem tem ou já passou por isso precisa ter um cuidado muito grande nisso, porque o início você pode até assim, vamos falar, né? Você ser livre no sangue, né? Sair a substância do sangue, mas o mal ele é muito astuto. E a pessoa realmente ela precisa dar continuidade, vigiar, ter uma vida de oração, né, ter uma vida de comunhão com Deus, porque é muito importante. E uma coisa que você falou, que eu quero que você fale para as pessoas, que é a importância de estar na igreja, né, pastor? Porque o seu primeiro contato com a igreja ali, ela foi fundamental. E você falou, né? Eu preciso estar na igreja todos os dias. E muitas das vezes nós nos relaxamos. Terça-feira eu estou cansado, quinta-feira trabalhei muito. A importância de estar nos cultos, né? Para poder estar se fortalecendo e realmente estar afastando as possibilidades de brechas, né? Com certeza, com certeza. Outra coisa que é importante ressaltar aqui é que o velho homem está dentro da gente. Né? Ele está adormecido e nós precisamos mantê-lo, né? Ele adormecido, porque o maior inimigo nosso é o velho homem. Muitas pessoas às vezes dão crédito, né, a Satanás, mas o grande maior inimigo nosso é o velho homem. É esse que nós temos que estar preocupados, mas fazendo como você falou, está na igreja, está fortalecendo o que? O espírito. Sim. Né? Fortalecendo o espírito para que esse velho homem não venha, né, aflorar, desabrochar, retomar, porque a gente tem que vigiar muito com isso, Vinícius. Né? Eu já ouvi, né, aquela história de que, né, sair do mundo é fácil, difícil é tirar o mundo de dentro da gente. Né? Israel teve grandes problemas por causa disso. Né? Ficava pensando na cebola, ficava pensando nas coisas do Egito. Né? Mesmo sendo escravos. É isso aí. Isso que a gente tem que ter cuidado. Né? Então, você precisa realmente ter uma vida de dedicação, de estar, né, vigilante, né, não andando, né, sair desse convívio. Né? Eu tenho um amigo que é um compadre meu que está, né, agora está até na clínica, eu fiquei sabendo esses dias. Né? Mas quando sai da clínica, volta para o convívio. E não adianta. Você tem que sair, né, do convívio. E eu me desliguei de tudo. Era eu e a minha família, era casa. Pra você ter ideia, tem muita história para contar. Eu fiquei 1 ano e meio desempregado. 1 ano e meio desempregado. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar a parte 2. Porque tem muita história para contar. A continuação da vida do pastor Alexandre. Vamos fazer a parte 2. Vamos. Faz sim. o seguinte, vamos fazer aqui, ó. Se você que está aí nos assistindo, comenta. Assim, olha, queremos a parte 2 da história da vida do pastor Alexandre. Nós vamos marcar de novo. Vamos embora. Ó, quantos comentários? 20 comentários, tá bom, Ítalo? 20 comentários aí, eu quero a parte 2, nós vamos marcar novamente e dar continuidade nessa história. Vamos embora, porque tem muita experiência, tem muitas bênçãos de Deus. E aonde eu cheguei hoje, só Deus mesmo. Para você ter ideia, a bicicleta que o meu pastor, né, meu antigo pastor me deu, está lá até hoje. É por isso que Jesus ele falava assim, né, toma a tua cama, né, e anda, e vai para a tua casa. Né? Ele virou pro paralítico e falou, né? Eu acredito para ele se lembrar de onde ele saiu, né?
para onde. Então, essa bicicleta está lá, para me mostrar que quando eu cheguei na igreja, eu não tinha nenhuma bicicleta, e aquela bicicleta está lá hoje para mostrar a nossa trajetória, aquilo que Deus fez na nossa vida. Isso é muito importante. Sim, com certeza. A gente permanecer grato, Exatamente. ser grato. É isso aí. Pastor, muito obrigado mais uma Nada, vez. que isso. Obrigado a você. Você que chegou até aqui, compartilha, às vezes tem um parente, tem um amigo que está passando por uma situação parecida, tem alguma pessoa, né, que está enfrentando um problema de droga. Compartilha essa história para motivar, para mostrar que em Cristo Jesus há libertação, a cura, a salvação. Fico com Deus e não esqueça de curtir mais uma vez aí o nosso vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe.